Beleza, pessoal, então vamos lá, continuando o nosso estudo aqui. Ok, na última aula, nós estudamos dois assuntos que são muito pertinentes no inglês, que são muito importantes quando você está aprendendo inglês. E nós tratamos, então, de subject pronouns e nós falamos de verb to be. Então nós estudamos esses dois assuntos que são importantíssimos. Então começamos com os subject pronouns, que são os pronomes do sujeito no inglês. Então nós apresentamos quais são esses pronomes e quais são as suas funções, né? Os pronomes são I, you, he, she, it, we, you, they. Se você já assistiu à última aula, você sabe muito bem do que a gente está falando. E aí a gente partiu, depois de estudar os pronomes do sujeito, a gente partiu então para o verbo to be, que era o nosso foco naquela aula. E continua sendo nessa aula daqui. Então, na aula passada, a gente estudou as formas afirmativa e negativa do verbo to be. Então, as formas, como são usadas essas formas, como são as formas contraídas, de tanto afirmativa quanto negativa, enfim. A gente detalhou bastante esses assuntos dentro do verbo to be. E hoje a gente vai, então, continuar. E o foco hoje nosso é o interrogative form, é a forma interrogativa, né? A parte interrogative form. Então a gente já viu a forma afirmativa do verbo to be, como ser usada. A gente já viu a parte negativa, né? A forma negativa. E hoje a gente vai para a forma interrogativa, como se faz perguntas com o verbo to be. Esse é o nosso foco central de hoje, ok? Então vamos lá, isso é muito interessante. Bom, quando a gente fala de verbo to be, quando a gente fala de a forma afirmativa, de certa forma isso é bastante simples no inglês, ok? Então, basicamente, qual é a estrutura que nós temos quando a gente está trabalhando com o verbo to be, na forma afirmativa? A gente tem sujeito, a gente tem verbo e a gente tem o resto da frase. Como está aqui no slide, nós temos subject plus verb and the rest, ok? Então, por exemplo, nós temos uma frase afirmativa, she is happy, ok? She is happy. Então nós temos o sujeito, que é she, né? Ela, is, verbo, happy. O resto da frase. Ela é feliz. She is happy. Ok, então essa é a forma afirmativa. É uma estrutura simples. Sujeito, verbo e o resto da frase, né? Como é que a gente faz, então? Como é que a gente constrói, então, a forma interrogativa? Como a gente faz uma pergunta com o verbo to be? Super simples. A gente tem, então, a inversão de posição entre o sujeito e o verbo. E simples assim, você tem uma pergunta com o verbo to be. Então, a interrogative form, verb plus subject. And the rest. Yeah? Então, a gente tem, por exemplo, na forma afirmativa, she is happy, she is. Sujeito e verbo. Na forma interrogativa, a gente vai trocar de lugar. Então, a gente tem, is she happy? Is, verbo, she, sujeito, pronome do sujeito, sujeito, happy, o resto da frase. Is she happy? Is she happy? Forma interrogativa do verbo to be. Então a gente vai ver mais alguns casos aqui. Vamos lá. A gente preparou aqui umas 6 frases, só para servir como exemplo mesmo, inicial aqui. Então a gente tem, por exemplo, you are American. Affirmative form, yes, affirmative form. You are American. This is affirmative. The interrogative form is just inverting the position. So you have, are you American? So, então a gente só tem que inverter a posição do sujeito e do verbo para a gente ter uma pergunta. You are American. Afirmativa. Are you American? Interrogativo. Yeah, forma interrogativa. Are you American? Are, verbo, you, sujeito, American, o resto da frase, né? Próximas. She is a doctor. She is a doctor. She is, sujeito, verbo, a doctor. Ela é médica. Ela é médica. Forma afirmativa. Eu estou fazendo a afirmação, certo? Forma afirmativa. Criando então a pergunta, com isso a gente inverte sujeito e verbo. A gente tem is she? Is she a doctor? Is she? Ela é médica? Is she a doctor? E no último exemplo aqui a gente tem they are in Canada. Eles estão no Canadá, ou elas estão no Canadá, né? They are. Sujeito e verbo. In Canada. Invertendo isso, a gente tem a forma interrogativa, então, né? Are they? Are they in Canada? Are, verbo, they, sujeito. Sujeito e verbo. Verbo e sujeito. A gente tem a forma interrogativa. Are they in Canada?
Are they in Canada? Bom, então é simples assim, ok? Não tem mistério fazer perguntas usando esse verbo, que é o verbo to be. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um exemplo, a comparação entre as formas afirmativa e interrogativa. Vamos lá, vamos seguir aqui com todos os pronomes do sujeito que a gente tinha estudado na última aula, ok? Então a gente tem I am, affirmative. Am I? Interrogative. Am I? Am I? Interrogative. Ok? I am. Affirmative. Am I? Interrogative. You are. Affirmative. You are. Are you? Are you? Interrogative. Yeah? He is. Affirmative. Is he? Is he? Interrogative. He is. Is he? She is. Is she? Is she? Interrogative form. Yep. It is. It is. Is it? Is it? Interrogative form. We are. Are we? You are. Are you? They are. Are they? Are they? Então vamos montar algumas frases aqui, tanto na forma afirmativa quanto na forma interrogativa. Ok? Por exemplo, eu digo I am in Japan. I am in Japan. Affirmative. Interrogative. Am I in Japan? Am I in Japan? Am I in Japan? Eu estou no Japão? Affirmative. I am in Japan. Eu estou no Japão. Interrogative. Am I in Japan? Eu estou no Japão? Ok. You are alone. Affirmative. You are alone. Interrogative. Are you alone? Are you alone? Você está sozinho ou sozinho? Are you alone? He is British, for example. Yes? Ele é britânico. He is British. Affirmative. Interrogative. Is he British? Is he British? Ele é britânico. Is he British? Somente invertendo verbo e sujeito. Ok? Posição. She is tired. For example, tired. Cansado, cansada. Yeah? She is tired. Ela está cansada. Is she tired? Ela está cansada? Is she tired? Ela está cansada? It is British, for example. Yeah? It is British. Vamos supor que nós estamos falando aí de um filme. Ok? Estamos falando de um filme e aí você me diz It is British. Quer dizer, ele é britânico, né? O filme é britânico. O filme foi feito na Grã-Bretanha. It is British. Ou pergunta Is it British? Is it? Is it British? Ele é britânico? Né? O filme Is it British? Ele é britânico? Agora as formas do plural. We are British. For example, we are British. Nós somos britânicos. Are we British? Are we? Nós somos britânicos? Are we British? Yeah. You are, tanto no singular quanto no plural, você sabe que é a mesma coisa. Então a gente tem, por exemplo, you are alone. Vocês estão sozinhos ou vocês estão sozinhas. Are you alone? Are you alone? Vocês estão sozinhos ou vocês estão sozinhas? Finalmente nós temos they are tired. For example, they are tired. Eles estão cansados ou elas estão cansadas. Are they? Are they tired? E aí a gente tem a forma interrogativa. Então assim, é simples assim. A gente tem a estrutura na forma afirmativa de sujeito e verbo, e aí o resto da frase. Na forma interrogativa nós temos verbo e sujeito, ok? Verbo to be e sujeito. E daí o resto da frase. Ok? Bom, então é isso. Daí, na última aula, a gente tinha visto também a forma negativa, né? A gente estudou na última aula as formas afirmativa e negativa. E aí talvez você esteja se perguntando assim, mas Helder, eu consigo criar uma pergunta que já esteja na negativa ao mesmo tempo? Por exemplo, se eu pergunto assim, ela não está em casa, né? Ela não está em casa, quer dizer, é uma pergunta que ao mesmo tempo é negativa. Claro, claro que sim, não tem problema nenhum. Claro que você consegue fazer isso em inglês. E como que a gente faz isso? Bom, existem duas maneiras aqui. Então vamos lá. Uma maneira, eu já coloco o verbo contraído na forma negativa antes do sujeito. Então, por exemplo, eu tenho aren't ou isn't, e eu coloco essas duas palavras antes do nosso pronome do sujeito, né? Antes do sujeito. Ou eu divido, eu coloco o verbo, sujeito e o not logo em seguida, ok? E a gente tem uma pergunta. Vamos ver alguns exemplos aqui, ok? Pronúncia e tudo isso. Vamos analisar essa tabela que a gente tem aqui nesse slide. Primeiro que a gente tem
Aren't I? Aren't I in Japan? Eu não tô no Japão? Aren't I in Japan? Ou então a gente tem a forma Am I not in Japan? Am I not in Japan? Eu não tô no Japão, claro que significa a mesma coisa. Aren't I ou Am I not in Japan? Significa a mesma coisa, ok? E aí eu coloquei isso destacado aqui, como vocês puderam perceber, né, nesse retângulo vermelho aqui. Por quê? Porque isso aqui tem que chamar atenção para isso, porque a gente sabe muito bem que a forma do verbo to be para I é am, né? I am. E aí nesse primeiro exemplo a gente tem aren't I. Helder, mas aí por quê, né? Are não é a forma para I, ok? Não é a forma para I, mas essas são as duas possibilidades que a gente tem, ok? A gente pode usar o am e aí a gente separa, ok? Então a gente tem am I not? Am I not in Japan? Forma, é uma pergunta na forma negativa, ou a gente usa o aren't, ok? Aren't. Por quê? Porque a gente não tem am com not, não tem forma contraída. Não tem forma contraída de am com not. Não existe. Então a gente usa a forma de are e a forma not, né? Aren't, are com not, e a gente usa para I, ok? Helder, tá certo falar assim? Ok, fale assim sem problema. Inclusive, aren't é bem mais usado do que o am I not, ok? Aren't I, no inglês falado, é bem mais usado do que o am I not, ok? Bom, seguindo, então a gente tem aren't you ou are you not? Por exemplo, eu tô conversando com você e eu tô sentindo muito frio. E eu te pergunto, aren't you freezing? Aren't you freezing? Quer dizer, você não está sentindo frio? Aren't you? Você não está freezing? Quer dizer, sentindo frio? Ou are you not freezing? Você não está sentindo frio? Are you not freezing? A gente tem isn't he? Ou is he not? Isn't he in Japan? Quer dizer, ele não está no Japão? Ou is he not in Japan? Isn't he? Ou is he not? Isn't she? Isn't she sad? Ela não está triste? Isn't she sad? Ou is she not sad? Is she not sad? Ela não está triste? Por exemplo, estamos falando de um carro, e aí vocês estão falando de um carro, e aí eu te pergunto, isn't it British? Quer dizer, o carro não é um carro britânico? Isn't it British? Isn't it British? Ou eu pergunto, is it not British? Is it not British? Ok? E aí a gente tem as formas do plural, né? Que é mais simples, que é tudo com are. Então as formas vão ser aren't ou are not, né? Aren't we in Japan? Nós não estamos no Japão? Aren't we in Japan? Ou are we not in Japan? Nós não estamos no Japão? Ou na forma do singular ou plural, como você já sabe, you, né? Aren't you freezing? Eu posso até usar o mesmo exemplo aqui, né? Por exemplo, estamos você, eu e mais algumas pessoas, eu pergunto para todos vocês, gente, vocês não estão com frio? Aren't you freezing? Oh my god, I'm freezing. Aren't you freezing? Are you not freezing? Vocês não estão com frio? I'm freezing. Eu estou congelando aqui, eu estou com muito frio. E aí a gente tem na forma they, aren't they. Aren't they sad? Eles não estão tristes? Ou elas não estão tristes? Aren't they sad? Ou are they not sad? Forma ao mesmo tempo interrogativa e negativa. Montamos algumas frases só para dar uma resumida em tudo que a gente viu, vamos dizer assim, ok? Bom, a primeira frase, por exemplo, I am here with you. I am, como você já sabe, a forma afirmativa, I sujeito, am verbo, I am, forma afirmativa. You're always in my heart. You're always in my heart. Forma afirmativa. Your, contração de you com are. Então, your, ok? Your, forma afirmativa. Always in my heart. Duas com a forma negativa, né? He's not alone. He's not alone. Então, he's, contração de he com is. He's not negativo, né? Alone, forma negativa. We aren't relatives. We, nós, né? Aren't, contração de are com not. Então, aren't relatives, nós não somos parentes. E duas na forma interrogativa. Is it Japanese? Is it Japanese? Estamos falando de alguma coisa, que seja um carro, sei lá, que seja. E aí eu te pergunto, ele é japonês, né? Is it Japanese? Então, is, verbo, it,
sujeito. A gente tem essa inversão. Isso é muito importante que fique claro, porque é a forma como se faz pergunta com o verbo to be em inglês, ok? Is it Japanese? Ou então a gente tem are they coming to the party? Are they? Are, verbo. They, sujeito. Coming to the party? Eles estão vindo para a festa, né? Eles vão vir para a festa? Resumidamente foi o que nós vimos. Claro que nós vimos com muito mais detalhes nessas duas últimas aulas. Ok, bom. A gente poderia até finalizar esse estudo aqui sobre o verbo to be. Só que eu quero ainda falar de um assunto que é bastante pertinente quando a gente estuda o verbo to be e quando a gente estuda os pronomes do sujeito, que é exatamente sobre outras formas de sujeito. Então, como eu tinha dito na última aula, sujeito é o agente da frase, ok? Sujeito é o que a pessoa ou a coisa que faz a ação na frase, ou que representa um estado, ou que é descrito na frase, ou seja, é o agente da frase, ok? Então se eu digo, por exemplo, que ela cozinha muito bem, ela é quem cozinha muito bem? Ela. Então ela é o sujeito da frase, né? She cooks very well. She cooks very well. Ela cozinha muito bem. Ela é o sujeito da frase. Se eu digo, por exemplo, que nós jogamos futebol aos finais de semana, we play soccer on weekends. We. Quem joga bola aos finais de semana? Nós. We play soccer on weekends. We, então, é o sujeito da frase. Só que é importante observar, e é claro que você já sabe disso, que não são esses pronomes os únicos sujeitos que existem, ok? Os pronomes do sujeito, que são 8, claro, não são os únicos sujeitos existentes numa língua. A gente tem uma infinidade de possibilidades de sujeito. Tudo que representa a ação na frase, que faz a ação na frase, que é descrito na frase, é um sujeito, qualquer que seja a palavra. Pode ser uma palavra, ou 2, ou 3, ou 10 palavras. O sujeito pode ser pequenininho, o sujeito pode ser enorme. Então vamos ver alguns exemplos aqui de sujeito, ok? E a aplicação disso com o verbo to be. Vamos lá. Alguns sujeitos. My brother. My brother. My brother pode ser um sujeito de uma frase. Então se eu digo que o meu irmão joga futebol, quem joga futebol? Meu irmão. My brother plays soccer. My brother é o sujeito dessa frase, ok? Não é um pronome. Não é um pronome, certo? I, you, he, she, it, we, you, they. 8 palavrinhas que a gente estudou nessas últimas aulas, né? Não é nenhuma dessa. O sujeito agora é my brother, meu irmão. Ele é o sujeito da frase, ok? Então eu quero que fique claro essa ideia do que é o sujeito, tá? The girl I love, a garota que eu amo. A garota que eu amo trabalha muito. The girl I love works hard, ok? Então quem trabalha muito? A garota que eu amo. Então a garota que eu amo é o sujeito da frase. Tudo isso é o sujeito, ok? My friends and I. Meus amigos e eu jogamos bola aos domingos. My friends and I play soccer on Sundays. Jogamos futebol, né, aos domingos. My friends and I. Meus amigos e eu, tudo isso é o sujeito. Quem joga bola aos domingos? Meus amigos e eu. My friends and I. George, Bill and Diana. George, Bill and Diana study English. George, Bill and Diana study English. Então, quem estuda inglês? O George, o Bill e a Diana. Os três, né, tudo isso é o sujeito dessa frase, ok? O George, o Bill e a Diana estudam inglês. George, Bill e Diana é o sujeito que nós temos na frase. The lions in Africa. Os leões na África correm muito. The lions in Africa run very fast. Correm muito rápido, né? The lions in Africa run very fast. Os leões na África correm muito rápido. Enfim, os leões na África é o sujeito dessa frase. The lions in Africa. The subject, o sujeito. Quem corre muito? Os leões na África. Your favorite TV show. Seu programa de TV favorito. Isso é o sujeito de uma frase. Por exemplo, o seu programa de TV favorito passa muito tarde, né? Passa muito tarde. Então, o seu programa de TV favorito é o sujeito dessa frase. Quem passa muito tarde? O seu programa de TV favorito. Your favorite TV show. You and Bob play tennis well. Você e o Bob jogam tênis bem. You and Bob play tennis well. Quem joga tênis bem? Você e o Bob. You and Bob. Sujeito, ok? E finalmente a gente tem aqui Laura. Laura can speak Japanese. Laura can speak Japanese. A Laura, né? A Laura sabe falar em japonês. Japanese. Ok, então Laura, claro, é o sujeito dessa frase. Bom, entendido isso,
qual é a ligação então? Qual é o nosso ponto aqui? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, a gente viu os 8 pronomes do sujeito e agora a gente viu outras possibilidades de sujeito. O que eu quero dizer é que nós vamos sempre poder relacionar qualquer tipo de sujeito, por maior que seja, igual os exemplos que nós tivemos aqui, com um desses pronomes. Sempre. Helder, como assim? Ok, vamos para o próximo slide para você entender, ok? Próximo slide. My brother, se eu digo meu irmão, é a mesma coisa de eu dizer he ou ele. Se nós estamos conversando e você me pergunta, Helder, seu irmão joga futebol? Does your brother play soccer? Does your brother play soccer? Seu irmão joga futebol? Eu posso te dizer, sim, meu irmão joga futebol. Yes, my brother plays soccer. Ou eu digo, sim, ele joga futebol. Yes, he plays soccer. Então não faz diferença se eu uso he ou se eu uso my brother. Percebe que my brother é totalmente equivalente a he em termos de conjugação. My brother é um ser masculino, ok? Um ser humano masculino, my brother, e singular. He é a mesma coisa, é um ser humano masculino no singular. É um ser, ok? Masculino no singular. He e my brother são equivalentes. Então a gente tem the girl I love. A garota que eu amo é equivalente a she. Ela, não é? A garota que eu amo trabalha muito, ou ela trabalha muito. Percebe que é equivalente? É a mesma coisa? My friends and I, meus amigos e eu, então nós, né? Meus amigos e eu jogamos bola aos finais de semana. Nós jogamos bola aos finais de semana. Então, my friends and I is equivalent to we, ok? The same. É a mesma coisa. É equivalente. George, Bill and Diana. Eles. They, ok? George, Bill and Diana speak Japanese. O George, Bill e Diana falam japonês. Ou eles falam japonês. The lions in Africa. Os leões na África. They. Helder, mas não seria it? Não, porque não é it, que é pra coisa? Ok. Mas só se for singular. Se eu digo que os leões na África correm muito, quem corre muito? Os leões. Plural, ok? Plural, terceira pessoa, they. Ok? Então, são equivalentes. The lions in Africa, equivalente a they. They run very fast. Eles correm muito rápido. The lions in Africa run very fast. Os leões na África correm muito rápido. Your favorite TV show? It. Essa coisa que é o seu programa de TV favorito passa muito tarde. Então essa coisa, it, ok? É uma coisa, é um programa de TV. It, ele, no caso, né? Se a gente for pensar em português, ele passa muito tarde. You and Bob. You and Bob, você com mais uma pessoa, só pode ser vocês, ok? Então se eu digo, oh, you and Bob play tennis very well, quer dizer, você e o Bob jogam tênis muito bem, eu posso dizer simplesmente, oh, you play tennis very well, quer dizer, vocês jogam tênis muito bem, ok? São equivalentes. You and Bob, you, quer dizer, vocês, plural, né? E finalmente, Laura, claro que só pode ser she, né? Laura é equivalente a ela. Bom, uma vez que isso foi compreendido, agora fica simples nós montarmos frases com o verbo to be com qualquer tipo de sujeito. Por quê? A gente sabe, então, a gente estudou na última aula qual é a forma do verbo para cada um desses pronomes do sujeito. Então a gente sabe que para I, a forma do verbo é am, para you é are. Então a gente tem aqui, olha, he, a forma é is. He is. She, qual é a forma do verbo? Is. We, forma do verbo? Are, né? They are. They are. It is. You are. She is. Uma vez que esses pronomes são equivalentes a essas outras formas de sujeito, para montar a frase, fica assim, simples assim. My brother is an engineer. My brother is an engineer. My brother é a mesma coisa que he. O verbo to be para he é is. Então, my brother is an engineer. Meu irmão é um engenheiro. My brother is an engineer. The girl I love is very beautiful. A garota que eu amo é muito bonita. My friends and I are going to the beach. Meus amigos e eu estamos indo para praia. George, Bill and Diana are students. Are students.
George, Bill e Diana. 3 pessoas, plural, então só pode ser are, ok? O verbo to be na forma do plural é are. George, Bill e Diana são estudantes. The lions in Africa are so amazing. Quer dizer, os leões na África são tão fascinantes, são tão maravilhosos, né? São tão espetacular. The lions in Africa are so amazing. Lions in Africa, the lions in Africa, plural, por isso que a gente usa a forma are. Your favorite TV show is really cool. Seu programa de TV favorito é realmente muito legal. Tipo, é bem legal. Is. Your favorite TV show is really cool. Bob and you are funny. Plural. Are. E finalmente, Laura is at home now. Laura is at home now. A Laura está em casa agora. Laura is. Laura é a mesma coisa que she, é equivalente a she. A forma de she é is, então Laura is at home now. Então são todas as frases aí afirmativas que a gente tem usando outros tipos, ok? Outras formas de sujeito. Então, para ficar claro, sujeito não precisa ser apenas os pronomes do sujeito, ok? I, you, he, she, it, and so forth. Sujeito é tudo que exerce uma ação na frase, tudo que representa um estado, enfim, todos esses exemplos que a gente viu aqui. Como a gente viu também a forma negativa e a forma interrogativa nessas aulas, vamos transformar essas frases aqui então ou numa negação ou numa pergunta, ok? Por exemplo, primeiro, my brother is not an engineer. My brother is not an engineer. O irmão não é engenheiro. My brother is not. The girl I love isn't very beautiful. A menina que eu amo não é muito bonita. The girl I love isn't very beautiful. My friends and I are not going to the beach. My friends and I are not going to the beach. Nós não estamos indo para a praia. Meus amigos e eu não estamos indo para a praia. Are George, Bill and Diana students? Olha só que bacana. A gente pegou esse sujeito inteiro, George, Bill and Diana, e trocou de posição com o verbo to be, que é o verbo are, porque é plural. A gente trocou de posição verbo e depois todo esse sujeito aí. Are George, Bill and Diana students? Então a gente tem essa pergunta com um sujeito bem maior do que somente they. Poderia perguntar, are they students? Né? Se eu já estiver conversando com você e nós já tivermos falado do George, Bill and Diana, eu perguntaria simplesmente, are they students? Ou are George, Bill and Diana students? Are the lions in Africa so amazing? Você está me contando dos leões na África, que eles são espetaculares, e eu te pergunto, wow, are the lions in Africa so amazing? Os leões na África são tão maravilhosos, são tão espetaculares? The lions in Africa, todo o sujeito trocou de lugar com o verbo, então a gente tem uma forma interrogativa. Só reforçando isso. Is your favorite TV show really cool? Is your favorite TV show really cool? Essa seria a entonação, né? Is your favorite TV show really cool? Seu programa de TV favorito realmente é bom, tipo, é legal assim mesmo? Your favorite TV show trocou de lugar com o verbo is, ok? E aí a gente tem uma pergunta. Bob and you aren't funny. You and Bob, na verdade. You and Bob aren't funny. Quer dizer, você e o Bob não são engraçados, não. Come on. Oh, vamos lá. Vocês não são engraçados. You and Bob aren't funny. Você e Bob não são divertidos, não são engraçados. E aí a gente tem finalmente aqui, is Laura at home now? Is Laura at home now? Laura is. Afirmativo. Is Laura? Forma interrogativa, ok? Is Laura at home now? A Laura está em casa agora? Ou a Laura está em casa agora? E a gente tem uma pergunta. Pessoal, é isso. Então, vamos aqui passo a passo ver o que a gente viu nessas duas aulas que já estão aqui terminando, ok? Primeiro, pronomes do sujeito. I, you, he, she, it, we, you, they. São pronomes, então não confunda com verbo. Eles não são verbos, ok? Aquela história de confundir pronome com verbo to be, acabou. Esses são pronomes. Eles são sempre sujeito na frase. Depois, verbo to be, a gente tem 3 formas. Am, are, is. E aí, para cada pronome, a gente tem a forma adequada. Forma negativa, a gente usa not. A gente pode contrair com isn't, aren't. Forma interrogativa, a gente troca de lugar, sujeito e verbo. E aí a gente tem uma pergunta. Bom, basicamente é isso. A gente tem várias formas de sujeito, como a gente pôde ver aqui. Fechamos por hoje. Te vejo na próxima aula. See you next class.